uma proclamação foi assinada pelo presidente norte-americano Donald Trump, que abriu um novo capítulo na estratégia de segurança do país para a América Latina. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente diretamente dos Estados Unidos é o nosso grande Eliseu Caetano. Eliseu, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Inclusive, a Casa Branca confirmou, a criação de uma aliança militar com pelo menos 13 países das Américas para confrontar e combater o crime organizado. E nessa aliança não tem o Brasil, meu amigo. Seja bem-vindo, traz todos os detalhes. Não tem o Brasil não, viu? Brasil, México e Colômbia ficaram de fora dessa aliança que busca aumentar a influência americana em todo o hemisfério e reduzir a presença chinesa, russa e iraniana, Cássio. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos, porque durante o final de semana a nossa equipe de reportagem acompanhou aqui na cidade de Doral o lançamento da Cúpula Escudo das Américas, um evento onde Donald Trump, Marco Rubio, secretário de Estado, e Pete Hegseth, secretário de Guerra, receberam líderes de diversos países da América Latina. Em comum, todos eles estão alinhados com o atual governo dos Estados Unidos, ou seja, todos eles estão alinhados com Donald Trump. A ausência sentida, Brasil, México e Colômbia. Nessa cúpula, nesse evento que aconteceu no sábado, eles passaram a parte da manhã assinando alguns documentos para a criação formal dessa coalizão e depois, na parte da tarde, foram fazer reuniões bilaterais entre os países para fechar ali acordos de comércios, acordos de inteligência, de cooperação também na área de segurança. E daí vem essa informação importante, porque nós conversamos com a porta-voz do Departamento de Estado, Amanda Robertson. Aliás, fomos a primeira rede de TV no mundo a conversar com a porta-voz do Marco Rubio, logo assim que Donald Trump saiu do púlpito, assim que ele deixou de falar. E ela trouxe essa informação em primeira mão aqui pra gente na Jovem Pan, que ali seria assinado um pacto chamado Carta de Doral. Esses países todos estão agora uníssonos no ataque contra o tráfico internacional, na luta contra o tráfico internacional de drogas, menos esses 3 países que eu citei. E daí eu perguntei, eu falei, poxa, mas e o Brasil? Porque a gente tem organizações criminosas muito grandes, como o PCC e como o Comando Vermelho, que aliás já tem até membros dessas facções sancionados pela OFAC, pelo Departamento do Tesouro aqui nos Estados Unidos. Há alguma chance dessas organizações virarem de criminosas para terroristas e assim permitir os Estados Unidos fazerem intervenção igual fez, por exemplo, na Venezuela? Ela foi evasiva, não disse nem que sim nem que não, mas falou que todas as cartas estavam na mesa sendo avaliadas por Donald Trump e que teriam 2 pontos muito sensíveis que poderiam mudar o curso de toda essa história através de uma conversa entre eles, entre Trump e Lula, a acontecer talvez no final do mês. Minerais críticos e liberdade de expressão no Brasil. Enquanto esses 2 temas não forem conversados entre as 2 autoridades, há sim essa possibilidade na mesa. Cássio. Perfeito, Eliseu. Obrigado pelas informações. Inclusive, você tocou num ponto importante. Essa reunião presencial entre o presidente Lula e Donald Trump estava marcada para acontecer agora entre o dia 15 e 17 de março, devido aos conflitos no Oriente Médio, acabou sendo aí adiada ou postergada mais para o final de março, até mesmo o início de abril. Tanto, gente, que o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, para tratar justamente da viagem do presidente Lula a Washington. Quem vai voltar ao 3 em 1 para trazer todos os detalhes para a gente é o André Anelli. Anelli, traz mais informações, porque, é claro, essa possibilidade desse assunto que Donald Trump está tratando com outros países das Américas traz, pelo menos, um temor, uma preocupação muito grande para o governo brasileiro. Mais uma vez, boa tarde, meu amigo. Mais uma vez, boa tarde a você também, Cássio, e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Exatamente isso. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, teve uma conversa no domingo à noite com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e diversos temas foram colocados à mesa. Aqueles que já estavam no radar dos 2 governos, como, por exemplo, a possibilidade de uma parceria de exploração de minerais críticos e terras raras aqui no Brasil, também questões relacionadas ao tarifaço imposto pelos Estados
Estados Unidos ao Brasil e também a outros países, embora grande parte desse tarifaço já tenha sido revertido pelo governo brasileiro, ainda ficaram resquícios em relação a essas cobranças sobre as importações, mas o que chama a atenção nesse momento do governo brasileiro é em relação à possibilidade de o governo dos Estados Unidos reconhecer como organizações terroristas facções que atuam aqui no Brasil, a exemplo do PCC, o Primeiro Comando da Capital, e o CV, o Comando Vermelho. Essas instituições criminosas, elas são reconhecidas aqui no Brasil como facções, algumas das maiores, se não as maiores aqui do país, e que têm a possibilidade nesse momento de, nos Estados Unidos, serem reconhecidas como organizações terroristas. E aí, qual seria a consequência, então, para o Brasil? A partir desse reconhecimento, se ele for feito, então, de forma oficial pelo governo americano, se ele for chancelado pelo Congresso norte-americano, isso dá poder para que o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, aplique sanções financeiras ao Brasil, também atue no sentido de restringir a imigração de brasileiros para os Estados Unidos e, principalmente, dá a possibilidade de ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro, a exemplo do que aconteceu nos últimos tempos com a Venezuela. O presidente americano Donald Trump usou o argumento de que Nicolás Maduro, então ditador da Venezuela, estaria envolvido diretamente com o narcotráfico e por isso acabou então prendendo o ditador, sequestrando e depois prendendo não somente ele, mas também a esposa dele, Cília Flores, e isso preocupa muito o Brasil porque poderia ser considerado então que o Brasil tivesse criando de certa forma organizações terroristas, colocando a segurança do mundo em xeque, e isso poderia ser utilizado pelo governo americano para esse tipo de sanção que envolve ainda ação militar em território brasileiro de forma unilateral, ou seja, sem que os Estados Unidos consultasse qualquer tipo de outra autoridade. Diante, então, dessa possibilidade, Mauro Vieira colocou essa preocupação junto ao governo americano de que o governo americano não deve considerar nem o PCC, nem o CV como organizações terroristas, nem qualquer outro tipo de facção criminosa aqui do país como organização terrorista, e isso deve entrar, inclusive, na agenda, então, dessa possível reunião entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, que estava prevista para acontecer no mês de março, mas por conta de incompatibilidade de agenda, acabou sendo transferida para abril, ainda sem data prevista pelo Ministério das Relações Exteriores. E só para encerrar aqui, viu, Cássio, você que está acompanhando a programação da Jovem Pan, agora à tarde, por volta das 5h30, tem prevista na agenda do presidente Lula uma reunião com o Mauro Vieira, justamente então, Mauro Vieira colocando todas essas preocupações e dando detalhes dessa conversa com o Marco Rubio no último domingo, diretamente para o presidente Lula, numa reunião prevista para acontecer logo mais aqui no Palácio do Planalto e que a gente vai acompanhar. Cássius. Perfeito, Anelli, trazendo todos os detalhes e, é claro, os temores por parte do governo brasileiro caso os Estados Unidos classifique, então, as facções criminosas como terroristas internacionais. E por que isso, gente, traz um temor? É importante a gente analisar aqui com o nosso time, porque é um assunto extremamente delicado, um assunto sensível, inclusive já foi pauta até no ano passado, durante a discussão do PL Antifacção, que queria classificar aí nas facções como o PCC e também o Comando Vermelho como terroristas, trazer aquela equiparação da nomenclatura, e isso poderia trazer muitos riscos para o Brasil. E por quê? Porque isso poderia abrir uma brecha, ou pelo menos abrir margem jurídica para os Estados Unidos, por exemplo, invadir ou pelo menos fazer uma operação militar aqui no Brasil com a justificativa que está combatendo o narcotráfico, está combatendo o terrorismo organizado. Piperno, eu quero te ouvir em relação a esse temor. E é claro, se o governo brasileiro consegue, de certa forma, negociar isso com Donald Trump, visando ainda mais essa reunião com o presidente dos Estados Unidos, que deve acontecer nas próximas semanas. Eu acho que o governo brasileiro não deve colocar na mesa, e duvido que vá, absolutamente nada que seja do interesse interno do país. Coisa que o Brasil tem que resolver internamente. Eu sei que existe uma certa direita vassala aqui no Brasil, que vai lá com bandeiras dos Estados Unidos para, enfim, manifestação na Paulista, que sonha, eles têm delírios, esses delírios intervencionistas. Sempre tiveram.
Aliás, tinha a história lá de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Isso já vem de muito longe. Aqui no Brasil sempre teve gente que pensou assim. E pensa errado, claro. Até porque não existe qualquer tipo de ação americana visando bons princípios. Visam geralmente bons negócios. Agora mesmo, pegando o exemplo lá da Venezuela, por acaso, essa intervenção lá na Venezuela, que culminou com a prisão lá, com a, enfim, com o sequestro, enfim, captura, como queiram, do Maduro, resultou na prisão de algum líder de grupo criminoso venezuelano? Que eu saiba, não. Então, na verdade, essas ações, elas miram um outro alvo. Elas miram, por exemplo, um certo estrangulamento econômico da China. Afastar a China de países que são fornecedores de matérias-primas. Por exemplo, petróleo. Então, à medida em que os Estados Unidos fazem toda aquela ação lá na Venezuela, controlam todo o tráfico marítimo, estão impedindo a Venezuela de exportar petróleo para a China. Agora, imagina o Brasil, que daqui a pouco já está muito perto de ascender o grupo dos 5 maiores produtores mundiais. A China, por exemplo, ela vai ter, então ela não tem mais o abastecimento da Venezuela, com a guerra lá no Oriente Médio. Outra coisa importante, a maior parte do petróleo que sai do Estreito de Hormuz, que passa pelo Estreito de Hormuz, ele não vai para o Ocidente, ele vai para a China e para a Índia. Então a China já vai ter dificuldade de abastecimento lá no Oriente Médio também por conta disso. Então ela perde 2 fontes de suprimentos. O Brasil, óbvio, tem a sua importância ampliada por conta disso. É um produtor que está aumentando rapidamente seus... Aliás, em 2025 o Brasil bateu seus recordes aí de longe. Em 2026 tende a aumentar mais ainda. Então imagina uma ação aqui. Uma ação aqui, olha, então agora vamos inspecionar o tráfico marítimo do Brasil. Ora, o Brasil, isso significa, em português, claro, mais ou menos o seguinte, olha, nós não vamos deixar vocês exportarem nada para a China. Ô Zé, inclusive o presidente Lula, ele está nesses primeiros meses de 2026 muito focado na política externa, né? Fez diversas viagens para a Ásia, para o Sudeste Asiático, tem inclusive viagem marcada para amanhã para o Chile, onde participa, né, da cerimônia de posse do Karst, que é ideologicamente diferente que o governo brasileiro, e essa viagem para os Estados Unidos ficou ali para o final de março e início de abril. E se a gente, até eu estava discutindo aqui nos bastidores com o Gani e com o Piperno, que esse encontro cada vez mais que estica, ou pelo menos é prorrogado, as pautas ou as prioridades vão mudando. Se falou muito na questão do tarifaço. O presidente Lula, por meio da diplomacia, vamos tentar reverter, trazer tarifa zero lá desse encontro presencial entre os dois. Não se fala mais em tarifaço. Agora vamos falar sobre o Conselho de Paz em Gaza. Será que o Brasil vai entrar? Será que o Brasil vai rejeitar? De que forma o presidente Lula vai fazer isso para não gerar ali, né, um constrangimento, para não ficar uma saia justa? Não se fala também. Agora a questão é o crime organizado e, é claro, qual o poder de barganha que o próprio presidente dos Estados Unidos quer tirar do Brasil. Se fala muito na questão dos minerais críticos, mas é um assunto extremamente sensível para o governo federal e que o Lula vai ter que, de certa forma, tratar isso. As pautas estão ficando velhas, né? Exato. Realmente, a questão do tarifaço, ainda existem setores do Brasil supertarifados, né? Mas são setores menores e que não tem um lobby tão grande no governo a ponto de colocar como prioridade. Mas uma conversa sobre esse assunto, é claro que está na pauta, né? Tarifaço. Então, isso vai acontecer. Também sobre a relação com a China. Os representantes do Ministério de Relações Exteriores levam ao governo norte-americano sobre essa situação. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade, me disse de que foi levado exatamente a Marco Rubio. Assim, olha, os senhores estão nos empurrando para a China, para o colo da China. Então, cada vez que os Estados Unidos abrem uma dificuldade para o Brasil, uma dificuldade comercial ou mesmo política, né, abre-se uma nova janela, um novo olhar para o nosso segundo maior parceiro, né? Aliás, nosso primeiro maior parceiro, que é a China. O nosso segundo maior parceiro não é os Estados Unidos, é a comunidade europeia, que agora tem um acordo. Então, levaram
ao Marco Rubio exatamente essa situação. Os senhores estão nos empurrando para a China. O presidente Lula está sendo aconselhado a estudar medidas aqui no Brasil, medidas de contenção, medidas de proteção do país, exatamente diante de dificuldades futuras, né? De suprimento de petróleo, né? De gasolina. A gente exporta gasolina e diesel, exporta o óleo bruto, o petróleo bruto, e também fertilizantes e defensivos agrícolas, para se ter uma ideia da complicação. Então, assim, a pauta é longa, mas eu entendo que a pauta é o encontro, né? A pauta é a boa vontade, o resto é conversa técnica. O Alan Gani, inclusive, quando a gente fala, né, de combate ao crime organizado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, organizou um evento sem a presença, pelo menos, né, dos países que não são identificados ideologicamente com os Estados Unidos. A gente coloca nessa lista aí, pelo menos, a Colômbia, o Brasil e o México, mas falar de crime organizado, de facção terrorista sem Brasil e México é muito difícil também, né? Não, você tem que envolver os países nessa negociação, né? Eu não vejo esse risco, mesmo que os Estados Unidos coloquem aí o Brasil, quer dizer, não o Brasil, né? O PCC, o Comando Vermelho e tal, como organizações terroristas, eu não vejo esse risco, né? De uma possível invasão ou captura, né? O Brasil é um país muito grande, é relevante do ponto de vista geopolítico. Não vejo este risco. Agora, de qualquer maneira, eu acho que é bem-vindo. Eu acho que combater PCC, combater Comando Vermelho é sempre muito bem-vindo, mas é claro que tem que ser uma ação conjunta coordenada aqui com as autoridades brasileiras. Os Estados Unidos foi muito bem sucedido, né, naquelas operações na Colômbia, né, junto com o governo colombiano, para acabar com o narcotráfico. Medellín, por exemplo, que era uma cidade tomada pelo narcotráfico, melhorou muito, né? Hoje até virou uma cidade turística. Então, eu vejo como uma ação positiva, mas é claro que tem que envolver também os países, né, que abrigam esses grupos aí criminosos.